Olá, boa noite. É uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e com muita alegria e honra eu sou a embaixadora este ano da campanha Falar Pode Mudar Tudo. Para você que já está acompanhando a gente pelas redes sociais, a gente já teve uma live, essa é a nossa segunda live, teremos mais um terceiro encontro e o tema da campanha desse ano é o preconceito com as doenças mentais. A gente escolheu como nome dessa campanha Falar Pode Mudar Tudo, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe um grande preconceito, um grande estigma com as doenças mentais, com as pessoas que têm um sofrimento psicológico muito grande. E o problema é que quanto mais preconceito, quanto mais vergonha a gente tiver de falar sobre as nossas dores, menos as pessoas procuram tratamento, menos as pessoas procuram ajuda e menos elas encontram um caminho de cura para suas dores. Então é muito importante que a gente possa conversar sobre esse sofrimento, que a gente possa se abrir para perceber o sofrimento, às vezes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas. Por isso, todo o tema da nossa campanha desse ano, com vídeos, com posts nas redes sociais, com as lives aqui pelo YouTube, são esse preconceito. Então, falar de fato pode mudar tudo. Não tenha vergonha de falar sobre as suas dores. E nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre esse preconceito, mas também sobre o conhecido como TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Difícil em vários aspectos. Por conta do isolamento das pessoas que a gente ama, por conta do medo do vírus, a pandemia mundial, a questão da crise econômica. Então, a gente vive, por um lado, muitas pessoas que perderam a renda, sem emprego, outras pessoas super sobrecarregadas de trabalho, famílias tendo que lidar com as crianças, com aulas né, pela internet, sem escola, pessoas que estão muito sobrecarregadas fisicamente e emocionalmente com tudo isso que a gente está vivendo. Sem falar, é claro, do medo, o medo da morte, o medo da morte das pessoas que a gente ama, o medo de pegar o vírus, o medo do futuro. Então a gente fala medos, inseguranças, e tudo isso, para algumas pessoas, pode acabar gerando um trauma, pode acabar gerando, no futuro, o que a gente conhece como transtorno de estresse pós-traumático. Por isso a gente escolheu esse como tema dessa live de hoje e eu tenho dois convidados muito especiais para conversar aqui com a gente, dois super especialistas nesse assunto. Eu quero apresentar para vocês primeiro o Dr. José Paulo Fix. Dr. Fix, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, é um prazer imenso aí de estar nesse projeto, muito bacana, e estar com vocês aqui, estar com os internautas, né, as pessoas que estão assistindo e que vão poder fazer perguntas e a gente trocar ideias aí no final dessa conversa. A alegria é nossa, Dr. José Paulo Fix. O Dr. Fix é professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo e também pesquisador do Serviço de Atendimento e Pesquisa em Violência e Estresse Pós-Traumático. E também quero apresentar a nossa outra convidada, que é a psicóloga, a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Falei certo, doutora Karina? Certíssimo, Dayana. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, doutora Karina. Eu que agradeço o privilégio de estar com vocês e com todos que estão nos assistindo agora. A Karina é, além de psicóloga, pós-doutora em psicologia e também coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano. Então, como eu contei para vocês, dois super especialistas nesses temas que a gente está vivendo, nessas dores que nós estamos vivendo. E para começar, doutora Karina, peço licença para começar com você. Eu acho que a gente precisa primeiro entender, afinal, o que é o trauma? Como se dá o trauma? Conta pra gente. Primeiramente, o trauma é um evento. E aí eu costumo falar que o trauma é um lembrete da angústia de finitude. Normalmente, nós somos finitos e esta é uma constatação que normalmente a gente não gosta de perceber e de olhar, mas isso faz nos lembrar, um trauma faz nos lembrar que somos vulneráveis, né, que somos finitos. E aí isso também, o trauma, é aquele estresse que fica absolutamente indigesto e muito difícil da gente lidar, porque ele faz com que a gente, muitas vezes, entenda que a ameaça, inclusive de finitude, se torne ataque. Então, é um estresse
que a gente passa, e esse evento, ele acaba criando uma ferida, né? E essa ferida também provoca a desconfiança se a gente consegue suportar, né? Lidar com todo esse gerenciamento desta crise que é formada através de um trauma. Doutor Fix, mais uma vez bem-vindo. Agora que a gente entendeu um pouco melhor o que é o trauma, explica para a gente o que é, então, o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático, porque a gente ainda ouve muito pouco falar sobre isso. Ainda é um campo de estudo recente, não? É bastante recente, mesmo no campo médico e psicológico, é um diagnóstico que é bastante discutido em congressos, na formação médica e da psicologia especialmente, ainda é uma matéria bastante nova. O transtorno de estresse pós-traumático, ele foi criado em 1980, então é um diagnóstico bastante novo, mas ele passou a ser realmente utilizado em termos de atendimento e pesquisa de uma maneira mundial após os atentados de 11 de setembro. Os primeiros diagnósticos, eles foram estudados naqueles combatentes do Vietnã, em grandes hospitais que ainda mantêm hoje em dia, os tratamentos desses combatentes do Vietnã, e a partir da criação desse diagnóstico, que veio com bastante influência de familiares e de médicos e das equipes que tratavam desses combatentes, alguns estudos ainda sobre o Holocausto, eles puderam ser feitos, porque havia muitos sobreviventes na época. E após o 11 de setembro, alguns eventos mundiais, como as grandes catástrofes, e até agora a pandemia, que a gente está tendo a oportunidade de estudar, esse diagnóstico começou a ser popularizado e, mais do que nunca, a gente tem a chance de tratar e pesquisar. Uhum. E agora, explica para a gente, assim, doutor, o que é, de fato, o TEPT, né? Porque nem todas as pessoas, a gente costuma conversar que a pandemia está aqui para todos, né? A guerra do Vietnã, por exemplo, o 11 de setembro, aconteceu para muitas pessoas, mas nem todas desenvolvem. Então, explica para a gente como se dá isso, como é esse transtorno de estresse pós-traumático. São dois elementos que a gente precisa ter para fazer o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que a partir de agora eu vou chamar de TEPT para ficar mais fácil a fala. Primeira coisa é um evento com a experiência, a vivência do risco de morte. Isso é bastante importante. É sempre rediscutido isso, mas é basicamente a condição fundamental para que a gente tenha o TEPT. E o segundo elemento são os 4 grupos de apresentação simultâneas do quadro. Então, primeiro a gente tem a revivescência, que são as lembranças do momento traumático, que pode acontecer muitas vezes por pesadelo ou por lembranças durante o dia. A gente tem evitação, a pessoa passa a evitar locais que lembrem essa experiência traumática, basicamente. A hipervigilância é aquele indivíduo absolutamente ligado no ambiente, cauteloso, sempre à espreita que algo de traumático novamente possa acontecer. E, recentemente, acrescentado os elementos depressivos, de tristeza e desesperança em relação à vida. Então, são esses 4 elementos. Mas é bastante importante lembrar, a maior parte, cerca de 80% das pessoas que passa por um evento potencialmente traumático não desenvolve uma patologia. Cerca de 20% desenvolve o TEPT ou outras patologias. Isso depende muito da situação em que essa pessoa se encontra. Então, evidentemente, nesse momento de pandemia, todos estamos vulneráveis a um quadro de TEPT. Ótimo. Doutora Karina, voltando à questão do trauma, né, que a senhora estava nos explicando, a gente sempre fica na dúvida, mas será que qualquer trauma pode levar a um TEPT? Como é que é isso? Eu acho muito importante a tua pergunta e, de acordo com o Dr. Fix, ele traz sobre a nossa vulnerabilidade. Não necessariamente todo mundo que vive um trauma, ele vai desenvolver um TEPT, porque a gente precisa considerar muito a singularidade e a maneira de enfrentamento das pessoas, né? A gente também tende a pensar que todo trauma traz uma revisitação das nossas dores, né? E aí, então, o TEPT, eu também entendo que ele pode acontecer porque a pessoa, em vez de só revisitar as dores, ela torna este local, esse locus, como um paradeiro. E isso que realmente vai desenvolvendo, né, uma certa paralisação e um destino final,
para aquilo que foi traumático, né? Para aquele evento que criou uma ferida. Então, a gente sempre precisa preservar a compreensão da singularidade. E aí, então, eu tenho uma frase que eu falo que o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Cada um vai sentir a sua dor, a sua própria dor, a sua maneira. E eu acho que é importante a gente não cair em generalizações, né? Fundamental. Isso para todos os transtornos, todo o sofrimento, né? Sempre que a gente, enfim, generaliza ou a gente aumenta a culpa e a vergonha, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria perguntar para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, a nossa campanha é sobre o preconceito. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente, nesse momento, assim, que a gente está vivendo tudo isso, como é que o preconceito se dá nesse momento? A primeira colocação, antes até de falar de preconceito, a gente tem que lembrar que doença é geralmente o lado sombrio da vida. A doença imediatamente nos coloca no lugar de um cidadão de segunda classe. Então, já é uma condição bastante difícil. O preconceito, por definição, especialmente aí no campo das doenças mentais, ele é caracterizado por uma desqualificação do indivíduo que o joga imediatamente no lugar de exclusão. Então, o indivíduo que sofre preconceito, ele é rotulado e ele é desqualificado como sujeito, como um ser humano. E isso tem acontecido já no ambiente traumático ou potencialmente traumático da pandemia. A gente teve vários exemplos no começo da pandemia com preconceitos em relação ao pessoal da saúde. As pessoas que começaram a trabalhar em ambientes de Covid, eles passaram com muita frequência, a gente viu em noticiários, e certamente pessoas que trabalham aí na área da saúde tiveram várias notícias de pessoas que sofreram preconceito, do tipo bullying ou assédio moral em relação ao evento da pandemia. Mas, especificamente agora, o que a gente encontra de preconceito, que está muito veemente, muito forte, é nessa saída ainda da quarentena, que é bastante receosa, a gente encontra palavras do tipo: se você não enfrentar, você é fraco, é um vírus apenas, então enfrente, saia de casa. É um outro preconceito que nós estamos observando agora, neste momento em que as pessoas estão muito amedrontadas e tateando essa saída de um ambiente supostamente mais confortável. Então, como ainda nós estamos nessa etapa inicial da pandemia, a gente está tentando entender, a gente vê que são vários preconceitos que estão acontecendo, ainda estão em andamento. Então, não é uma coisa totalmente esclarecida ainda. Doutor Fix, eu acho que sempre que a gente pensa nesse sentido de a pessoa que está doente se sente fraca, se sente vulnerável, aí ela escuta de alguém, da família ou dos amigos, que isso é coisa de gente fraca, que basta ter hashtag força de vontade, né? Levanta aí e fica feliz. Esse tipo de comentário não ajuda definitivamente, mas às vezes até a família não sabe disso. Então é muito importante a gente reforçar isso, que não se trata de fraqueza, se trata de uma doença como qualquer outra e precisa ser digna de tratamento e de atenção, como uma pessoa que quebra uma perna, por exemplo. Sim, até porque está todo mundo vivendo nesse ambiente de estresse. A gente tem várias mudanças, né, como você falou no início do programa, Daiane, que as pessoas ainda estão tentando entender e não dá para saber o que vai acontecer. Mas esse tipo de cobrança, exatamente nessa fase em que a gente está, em que as pessoas estão retomando as suas atividades, ela está cada vez mais presente. E quando a gente trata de um ambiente potencialmente traumático, a ideia de enfrentamento é um terror para a pessoa que está sofrendo. Então, não adianta a gente falar, seja forte, vai experimentando, vai tentando, vai em frente. Esse tipo de coisa só assusta a pessoa que está ficando ou vai ficar doente. Uhum. Acho muito importante, né, a gente conversar sobre isso, esclarecer isso. Doutora Karina, vocês já comentaram que os estudos do TEPT têm a ver começaram com guerras, né? Guerra do Vietnã, depois a questão do 11 de setembro, mas a gente sabe que as guerras, elas se dão fora da gente e dentro da gente, né? Como é que a gente pode lidar com todas as demandas emocionais da guerra interna que surge dentro da gente de vez em quando? E nesse momento ainda mais, né?
Eu acho muito importante você perguntar sobre isso, porque nós temos as nossas batalhas. E nesse período, o que nós precisamos enfrentar, né, exatamente essas batalhas conosco, né, com as situações. Então, assim, eu sempre penso em 3 caminhos, pelo menos, e todos eles são muito válidos. Ou a gente enfrenta a nossa batalha lutando, e aí, então, infelizmente, aí, o que o Dr. Fix trouxe, a gente tem um preconceito de que enfrentamento é a melhor solução, não neste momento, principalmente no momento em que a gente está vivendo incertezas, né? Um outro enfrentamento, um outro caminho que a gente lida, né, é a fuga. E aí, então, eu me lembro de uma frase do Peirce, né, que é um dos pessoas que traz a Gestalt terapia, ele fala assim: nem toda fuga é doentia, nem todo contato é saudável. A gente não pode julgar. E aí, então, tá a morada do preconceito, porque a morada do preconceito, às vezes, acontece pela ignorância. E quando a gente só tem um ponto de vista, só tem um viés de percepção, isso traz vários prejuízos, né? E aí, outro caminho que eu vejo é a paralisação. E quando a gente congela, numa situação traumática, principalmente, e a tendência a falar, não, mas está errado, fica paralisado, está errado fugir. Eu também não sei se está sempre certo a gente enfrentar, porque essa sensação e essa obrigatoriedade da gente ser extremamente produtivo e encarar todas as batalhas internas, principalmente, é isso que é cruel, é isso que traz realmente uma ferida um pouco maior, ela vai ficando cada vez mais ampla, né? Ampla se a gente não cuidar e não tratar a gente com generosidade. Então, essas batalhas e essas guerras precisam ser acolhidas, principalmente. Me toca muito isso que a senhora traz nesse momento, doutora Karina, porque quem está acompanhando a gente aqui já sabe que eu sou embaixadora da campanha exatamente porque eu passei, durante 20 anos eu tive transtorno alimentar, nesse período eu tive episódios de depressão, e uma coisa que eu pensava era, eu preciso ser forte, eu preciso superar a qualquer custo, mas às vezes você quer melhorar, você sabe que precisa, mas você não consegue. Então, é muito complicado quando as pessoas se colocam também esse peso todo, essa necessidade de eu preciso me sentir forte, eu preciso... Claro que a gente quer melhorar, mas às vezes você não consegue. Então, eu acho que esse caminho também da gente poder acolher com generosidade, quando estamos doentes, estamos em sofrimento e precisamos de ajuda, eu acho que é um caminho também muito bonito de autorrespeito, da gente poder se acolher. Eu preciso de ajuda nesse momento, né? E eu acho que precisa de ajuda e tem 2 pontos que são importantes a gente tocar. A compaixão que não serve para a gente não serve para o outro também. É um momento em que a gente realmente precisa se tornar muito generoso e ter compaixão com a gente, porque afinal a gente está em processo de estresse, né? Esse tempo que a gente está, né? Começa com isolamento, distanciamento, com várias incertezas, começam com vários cronogramas que são cancelados, quer dizer, isso faz com que realmente a gente viva, né? Uma montanha-russa de sentimentos. E aí eu tenho uma frase, Daiana, que eu falo assim: quem está longe julga, quem está perto compreende. Então, quando você se sente julgada, o mais importante é a gente ter alguém que saiba nos respeitar na nossa dor, na nossa incerteza, no nosso sofrimento. E aí eu acho que a gente tem como passar um remedinho aí, né, na nossa alma, que fica extremamente frágil. Joia. Doutor Paulo, pela primeira vez, os estudiosos e profissionais de saúde como vocês estão estudando o TEPT durante uma pandemia, né? Como a gente já comentou aqui, em catástrofes começaram os estudos. Agora, a gente tem vivenciado algumas catástrofes coletivas, como, por exemplo, Mariana, Brumadinho, né? Tsunamis, teve a epidemia de SARS na Ásia. A gente já sabe o que a gente aprendeu com todas essas catástrofes, tragédias e até mesmo a epidemia de SARS? Estamos aprendendo, né? Eu fico muito feliz de poder falar logo depois da doutora Karina, porque eu acho que vai complementar essa fala dela a respeito de como a gente tem que tratar a pessoa, a fragilidade, a vulnerabilidade muito subjetiva de cada um nesse momento de evento potencialmente traumático. Isso a gente tem como lição, neste momento, de aprendizados que foram
sim, iniciados em algumas epidemias. A gente tem alguns artigos que estamos retomando agora. Felizmente, aquelas epidemias que aconteceram na Ásia há 20 a 10 anos atrás, elas não se transformaram em grandes pandemias como essa que a gente está vendo, mas existem alguns artigos e alguns depoimentos muito interessantes que estão balizando o nosso atendimento agora, mas nunca houve um trabalho, uma possibilidade de pesquisar também como nessa pandemia. A gente tem alguns exemplos aí, como você citou, Dayana, de catástrofes, e que tem equipes maravilhosas aqui no Brasil estudando, o pessoal de Minas, tem também o pessoal da Boate Kiss, né, os médicos que atenderam os serviços de atendimento psicológico, que formaram uma força-tarefa que também estão atuando na Covid. O nosso grupo do PROV aqui na Unifesp também estamos aí super atentos e atendendo e estudando o tempo inteiro, mas o que a gente aprende? Que a catástrofe, a catástrofe é sempre uma situação em que o mundo que a gente conheceu não volta mais a ser o mesmo, né? Então, a gente ainda está averiguando se essa pandemia é uma catástrofe ou é um desastre. Um desastre é aquilo que pode voltar a uma certa normalidade, mas a gente não sabe ainda se vai ser uma catástrofe, ou seja, um evento traumático para o mundo inteiro e que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A gente não pode afirmar ainda isso. Mas em alguns eventos catastróficos do passado, e como você citou de Brumadinho, Mariana primeiro e Brumadinho, esse elemento social é cada vez mais valorizado, porque a gente vai ter o desfecho desse evento catastrófico e potencialmente traumático totalmente ligado à mobilização social. E é isso que a gente vive na pandemia. Se a gente tem a mão do homem provocando uma catástrofe, torna muito mais difícil fazer a cicatrização da ferida traumática em toda a coletividade. Então, o desejo de justiça, ir para o lado político, ir para o lado mais de justiça social, ele acaba sobrepujando o elemento da saúde. Nesse momento que a gente está vivendo uma crise na saúde, né, que é basicamente isso, a gente está elaborando ainda, é muito importante que a gente se volte para esse lado social e que ficou muito claro aí que a diferença social provoca um desfecho completamente diferente da Covid. Então, olhar para esse lado social, das vulnerabilidades, das mobilizações, do engajamento social das pessoas neste momento de pandemia faz parte do tratamento dos eventos potencialmente traumáticos. Então, eu acredito que essa seja uma das grandes lições, dentre outras, que a gente vai entender e aplicar para outros próximos eventos. Doutora Karina, quando a gente estava fazendo as reuniões de preparação para essa live, você contou para a nossa equipe, para a gente, uma história sobre o tsunami do Japão, né? Eu gostaria muito que você contasse para as pessoas que estão acompanhando a gente. Essa história foi contada porque eu também estava contando da minha grande luta existencial. Algum tempo atrás eu tive uma inflamação cerebral e aí eu estava me exigindo ser a mesma, né, ser a mesma que lembrava de todas as situações, exigindo, né, depois de passar um tsunami existencial, mas eu voltei para fazer o pós-doc, né, meu pós-doutorado, para terminar, né, quando eu consegui melhorar, me senti um pouco melhor, e aí então eu voltei numa palestra da Monja Coen, que estava dando uma palestra lá na Psicologia Social da USP, e aí então eu me exigindo ser a mesma antes, né, de antes, e aí então a Monja Coen pergunta assim, gente, eu acabei de voltar do Japão, faz 1 ano que o Japão teve um tsunami, vocês acham que o Japão já está reconstruído? Aí todo mundo falou, claro, monja, porque os japoneses é um povo muito determinado. Ela falou, que nada, minha gente. Sabe o que eles estão fazendo 1 ano depois do tsunami? Eles estão se resgatando dos escombros. Para mim, foi uma lição, porque eu me exigindo também, meses depois da inflamação cerebral, e eu entendi que todas as vezes que a gente passa uma situação traumática, né, várias situações aí que nos deixaram inseguros, com medo, né, a gente vai precisar, primeiramente, se resgatar dos escombros. E eu acho isso essencial, porque a gente vai voltar, nós estamos voltando. Mas, primeiro, talvez a gente não volte da mesma forma, né? Mas também a gente tem voltado.
e tem se resgatado dos escombros, porque isso que é importante a gente enaltecer, priorizar. Nós estamos conseguindo vencer uma batalha, e várias batalhas relacionais, né, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. Então, essa história me valeu muito, né, porque todas as vezes que eu passo um caos, um tsunami, um problema, eu lembro que, primeiramente, eu preciso me resgatar dos escombros. Lindo, muito linda essa história. E que cada um vai ter o seu tempo, né? A gente não tem um prazo, cada pessoa talvez vai demorar um pouco mais, um pouco menos para se resgatar, para se reestruturar, e que a gente possa se respeitar também, respeitar os nossos momentos, né? Agora eu tenho uma pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, a gente está falando muito aqui nas lives e na campanha também de outros transtornos de ansiedade, de depressão, de toque, de muitas coisas assim. E a gente fica pensando, quem já vivia alguma situação como essa antes, ou quem já teve transtorno de estresse pós-traumático antes de viver essa situação da pandemia que a gente está. Isso pode ser um fator para um novo episódio? Isso pode aumentar? Tem alguma relação? Pode, completamente. Eu acho que essa resposta também, né? Eu acho bacana a conversa porque ela complementa, né? Se permite aí essa fala, complementa muito o que vocês estavam falando agora mesmo sobre as cicatrizes de uma experiência traumática, né? Quando a gente trabalha com eventos potencialmente traumáticos, como o que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar, primeiro, que são os afetos, a primeira turma a ser comprometida. Entre os afetos, né, especialmente, a gente tem dois conceitos. O de emoção, que é aquilo imediato, que provoca uma reação imediata a nós, que é aquela qualificação imediata, se eu tenho medo, se isso me deixou confortável, enojado, enfim. E tem uma reação que é mais posterior, que é o que a gente chama de sentimento, que é a memória que a gente guarda daquela emoção do momento. Então, acho que é isso que a doutora Karina estava falando a respeito da vivência de um terremoto. Você tem aquele momento imediato de puro medo e que aquilo é guardado para cada um de acordo como ele vai levar a situação, como ele vai entender e administrar, gerenciar aí os afetos. Então, numa situação como a gente está vivendo, são esses dois elementos que a gente tem que lembrar em termos de afeto. O segundo elemento é a memória, como a gente guarda isso. Então, se a pessoa passou por uma situação traumática ou por um grande período de estresse na infância ou na adolescência e que já houve algum quadro, algum comprometimento mental, é lógico que uma situação atual pode reativar essa lembrança, essa memória afetiva negativa que a pessoa tem do passado. Isso vai incrementar negativamente o quadro atual. Então, é muito importante pensar nisso, e quando a gente vai tratar de uma pessoa que está numa situação potencialmente traumática, a gente tem que fazer também uma investigação histórica, a história dos afetos dela em relação a possíveis traumas do passado. E nesses momentos de grande comoção mundial, é bastante comum, em situações, por exemplo, como a de estresse, que é essa pressão constante que a gente está vivendo agora, que é um pouco diferente do trauma, porque pessoas que estão em casa, elas não estão passando por um medo absoluto como alguém que está trabalhando na zona do Covid, mas ela pode ser tão traumática como uma pessoa que está na zona de guerra aí do Covid, porque o estresse constante também pode provocar ruptura. É muito importante lembrar isso. E muitas vezes, pessoas estressadas no passado ou estressadas recentemente, elas podem romper com o evento do presente. Doutor Fix, eu escuto vocês falando assim sobre isso e também fico pensando o quanto tem, diante de todo o sofrimento, o preconceito por conta da culpa e da vergonha que a pessoa que está doente ou que está adoecendo sente. Eu gostaria que vocês dois falassem para a gente um pouco sobre isso, porque eu acho que nada melhor do que vocês que atendem os pacientes, que têm esse contato com
com a condição humana todos os dias, para falar, porque eu tenho uma percepção de jornalista, de uma pessoa que trabalha, as pessoas me contam muito do sofrimento e eu vejo culpa e vergonha em todos os relatos de quem me conta uma dor emocional. Eu queria saber da experiência clínica de vocês, de atendimento. Culpa e vergonha adicionam ainda mais sofrimento ao sofrimento mental? Vou começando com o Dr. Fix. Sim, a culpa e a vergonha, elas têm tem pesquisadores que trabalham com o conceito de um circuito da moral, que ele está bastante atrelado ao circuito do medo e a esses afetos que eu contei para vocês aí, que ficam bastante sedimentados no nosso psiquismo. A culpa e a vergonha, eles passaram a ser estudados de uma maneira muito mais aprofundada depois dos atentados da Noruega, há mais ou menos 10 anos atrás, em que uma ilha em que adolescentes estavam passando férias e passando também por seminários, uma politização, é um trabalho que os noruegueses têm, um invasor, um atirador, foi lá e matou vários dos adolescentes. A partir dali, isso detonou um estudo bastante aprofundado sobre esses dois conceitos em situação potencialmente traumática, que é a culpa e a vergonha. A culpa é pela responsabilidade do próprio ato traumático, aquele indivíduo que se sente responsável por aquilo que ele sofreu. Isso a gente encontra muito na cultura brasileira, de pessoas que passaram por violência, por exemplo, em baladas ou carnaval, por exemplo, é uma situação que a gente encontra bastante isso, no sentido, eu facilitei, ou a família que responsabiliza a pessoa por ter facilitado uma situação de violência. E a vergonha é bastante diferente. Às vezes a gente se confunde na prática clínica, mas a vergonha ela tem uma conotação bastante diferente. É aquilo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Isso, no caso da Noruega, ficou bastante claro em adolescentes que se protegeram até involuntariamente com corpos dos parentes ou de amigos e que não foram alvejados porque o atirador acabou matando a pessoa que estava ao lado. Então, é o horror dos horrores. Isso está acontecendo, esses dois elementos estão acontecendo nesse momento de pandemia. Por exemplo, a culpa de ter possivelmente levado o vírus para dentro de casa e contaminado uma pessoa querida. Isso está acontecendo bastante, que propicia aí quadros bastante complicados, o TEPT, ou a depressão, ou o TOC, a mania de limpeza, e a vergonha também de não ter feito o que poderia ter feito. A gente encontra em alguns profissionais da saúde esse sentimento, muitas vezes, está presente especialmente no começo. Será que eu fiz o que eu poderia ter feito? Será que eu não fugi da situação em que eu podia ter atendido uma pessoa? Então, são dois conceitos um tanto delicados, mas é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala da clínica e da pesquisa nesse campo do trauma. Doutora Karina, eu gostaria da sua visão sobre isso. Culpa e vergonha tem a ver com a maneira como a gente lida também socialmente, né? Com a maneira como nós somos percebidos. A palavra culpa, ela deriva de uma palavra que significa dívida. Então, aquele que é culpado se sente endividado. E aí, como o Dr. Fix trouxe, né, essa ideia de que as pessoas deveriam ter se comportado de uma forma e não se comportaram, né? E aí, então, a culpa, ela vem com uma certa lamentação de uma onipotência que a gente tem. Porque a culpa também é a impossibilidade da gente dar conta de tudo. Então, se eu escolho ir para um lado, se eu tive uma atitude, eu exercitei uma ação, né, eu vou precisar abrir mão daquilo que eu não escolhi. E a culpa, ela vem como uma certa energia que é depositada contra a gente, mas você percebe que é potência, é um jeito da gente, nosso psiquismo, driblar, né, as ações que a gente não conseguiu atuar. E aí, a vergonha, eu acho que tem um conteúdo um pouquinho mais grave no sentido existencial, porque a vergonha acontece quando a gente gostaria de se mostrar de um jeito idealizado normalmente, e a gente se mostra de um jeito completamente diferente. Então, quando o Dr. Fix traz o exemplo que algumas pessoas utilizaram os corpos, né, para se defenderem, quer dizer, eles não se mostraram para a sociedade de uma maneira idealizada, e aí sempre vem a vergonha. Então, você percebe que, efetivamente, a gente vai tá tendo que trabalhar
com esses dois sentimentos, tanto de culpa quanto a vergonha, que enquanto na culpa a gente se lamenta da ação que a gente não conseguiu exercitar, a vergonha a gente se lamenta de como a gente está aparecendo na fachada. E aí, então, realmente são dois sentimentos que a gente precisa tomar muito cuidado e colocar muita atenção, né? Porque isso pode tornar a situação mais estressante e, portanto, traumática. Porque o trauma também, ele faz com que a gente desconfie da potencialidade da gente lidar com a situação, ou seja, a gente duvida do nosso autossuporte. Muito interessante, né? Bem, agora a gente vai começar a responder as perguntas do público, muita gente acompanhando essa live com a gente. A gente vai responder. Primeiro, vou começar, deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. A Eliane pergunta, do ponto de vista do TEPT, uma pandemia pode ser tão traumática quanto uma guerra ou um ataque terrorista? Dr. Fix gostaria de responder? Grande pergunta, porque é isso que nós que tratamos e estamos pesquisando, a gente só fala disso, né? Porque, a rigor, né, o medo de um vírus, ele não é o que a gente chama de critério A. A gente não passou por uma experiência com risco de morte. Né, muitas pessoas que estão isoladas e aparentemente protegidas em seus lares ou na quarentena, etc., não se colocam, né, numa situação de risco e não se sentem correndo risco. Mas o medo, a gente está vendo que está aparecendo com muito quadro de TEPT, é determinante para muitos quadros de TEPT, então isso está em revisão neste momento. É uma revisão que os pesquisadores estão fazendo em relação a esse sentimento de medo, a emoção e o sentimento de medo, provocando quadros de TEPT mesmo em pessoas que aparentemente estejam protegidas. Então, é muito mais no contexto do estresse e não de uma situação traumática, abrupta, de ruptura, como ter o diagnóstico de Covid para UTI, mas sim por esse tempo muito prolongado, o isolamento, que podem sim provocar quadros de TEPT como se fosse uma guerra. Não é uma guerra, porque na guerra a gente sabe onde está o inimigo, né? Ou pelo menos a gente imagina. Aqui na pandemia tem uma característica muito peculiar, que o inimigo pode estar do nosso lado, dentro de casa, né? E a gente pode carregá-lo para várias pessoas que a gente ama. Então é uma situação muito diferente e é um conceito que está em revisão. Doutora Karina, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que é bacana que a gente está falando, né, nas trincheiras existenciais, a gente precisa dimensionar o nosso medo, né? E o Dr. Fix trouxe esse, além do risco de vida, a gente tem o medo, e o medo ele está diretamente proporcional à nossa falta de controle. E aí isso pode se tornar traumático, né? Uma vez que, e pode evoluir para um TEPT, né? Uma vez que a pessoa ainda está em carne viva. O que a gente sempre tem que lembrar é que a gente está em carne viva, a ferida não está cicatrizada totalmente, né? E quando a gente tem a carne viva, o que a gente precisa fazer, né? É ter esse tempo, dar um tempo para que a gente possa, aos poucos, né? Ir remodulando as nossas habilidades de enfrentamento, acrescentando a capacidade que a gente tem, né, de resistir a estas lutas, né, a essas situações difíceis. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui para o Dr. Fix. O que seria ou o que é a resiliência no campo do trauma? E como seria isso na pandemia? Outra excelente pergunta. Estão fazendo pegadinha comigo e com a doutora Karina hoje. A resiliência também é um conceito bastante complexo. A gente ouve muito falar, mas você tem que ser resiliente, né? Como se fosse uma dica assim, globalizante, que todo mundo pode ser resiliente. A resiliência, a rigor, é um conceito da física e que fala por exemplo, quando você tem um ferro que passa por uma situação, por um calor extremo, e ele consegue voltar à posição inicial dele, ou seja, é um elemento de estresse que provoca uma modificação, mas esse elemento aí, a gente fala de elementos da natureza, eles voltam a uma normalidade. O conceito de resiliência em relação ao trauma é a possibilidade de voltar a ser o que era antes, em frente, né, em diante de um elemento, de um evento traumático.
O que acontece é que no campo da clínica e da pesquisa da resiliência, a coisa funciona de uma maneira um pouquinho diferente. E o que a gente tem aplicado é a ideia de você fortalecer para que numa situação potencialmente traumática, você não fique doente. E aí é muito importante lembrar que o trauma nem sempre é a doença, como a doutora Karina já colocou aqui. Então, quando você fala precisamos fomentar a nossa resiliência ou a sua resiliência como possível paciente, é que você se fortaleça para evitar que essa força determinada por um evento traumático não te quebre no meio. Então, a resiliência tem muito a ver com a ideia de evitar que a pessoa fique doente por uma situação potencialmente traumática. E o que está acontecendo na pandemia é exatamente isso. A gente está sendo colocado à prova o tempo inteiro. A gente está sob estresse constante pela epidemia, pelas questões econômicas que estão aí na nossa frente, pelas questões sociais e pelo próprio desafio ao sistema de saúde do mundo inteiro. Então, a gente tem que se fortalecer, e é já, para evitar que isso se transforme numa doença após um evento traumático. Perfeito. Para você que está acompanhando a gente, mande a sua pergunta. Você pode mandar a sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Participe, mande a sua pergunta. Agora a gente vai responder a pergunta da Débora para a doutora Karina. Quando fingimos para nós mesmos que não estamos com medo, essa atitude pode se transformar em trauma? Eu acho que às vezes o nosso próprio inimigo somos nós mesmos. Isso quer dizer, não adianta a gente fingir pra gente, porque a gente coloca embaixo do tapete e vem com uma fúria, e vem com uma força muito maior, porque a enganação, ela faz com que a gente se desvie daquilo que é nosso, é próprio, né? E vira traumático quando a gente não olha para a ferida da gente, né? Vira traumático quando a gente não assimila e não se apropria, né, da nossa responsabilidade existencial. E quando eu falo responsabilidade, né, e quando a gente foge de uma situação que a gente não quer enxergar, a vida, ela conspira muito a favor para fazer com que a gente, querendo mais cedo ou mais tarde, a vida cobra. Então, vem a conta. Então, o que eu entendo, assim, que muitas vezes realmente a gente precisa fugir, né? Mas fugindo, a gente não consegue olhar para a nossa ferida. E não olhando para a nossa ferida, a gente não tem como cuidar. Se eu falo para você assim, tem um machucadinho aqui que eu fiz, e aí você me fala, vai lá fazer um curativo, você vê que a gente cai na fazeção. E, existencialmente, quando eu falo que a gente precisa aprender a se responsabilizar existencialmente, e responsabilidade significa habilidade para responder. Então, quando a gente foge da gente, a gente não olha para esta nossa dor, a gente está fugindo daquilo que, inclusive, poderia ser benéfico, que é essa habilidade de você descobrir que você pode, sim, né, responder para situações. Então, a ideia é, a gente precisa, em alguns momentos, fugir, mas eu te convido a assumir a tua existência, porque Alá Caetano, como ele fala, todo mundo tem a dor e a delícia de ser quem é. E eu acho que isso é lindo, quando a gente se apropria das nossas dores, quando a gente respeita e reverencia, a gente está fazendo um processo que eu nomeei de processo de extrair flor de pedras. E aí, quando acontece o processo de extrair flor de pedras, é você descobrir a beleza em solo árido. Olha assim, não foge de você, vai atrás do que é teu e se apropria. Que lindo. Agora a gente tem uma pergunta do Rafael para o Dr. Fix. Dr. Fix, ele diz, por outro lado, quem já passou por um TEPT, que o senhor explicou, perguntei se tinha mais chance de desenvolver. Então ele pergunta, por outro lado, quem já passou por um TEPT e foi bem tratado, foi dada a devida atenção, foi tratado e superado, essas pessoas poderiam estar mais preparadas para o TEPT agora, na atual pandemia? Sim, na prática, sim, eu poderia até afirmar com certa tranquilidade isso. Quem passa por um tratamento de TEPT, e o TEPT tem tratamento, é muito importante afirmar isso, né? Não é uma doença muito grave, muito complexa, mas ela é tratável e a gente pode dar alta para uma pessoa que tem o TEPT. Esse indivíduo que passou por um TEPT passa e tem
um sucesso no tratamento e passa por uma situação eventualmente traumática de novo, ele está fortalecido nesse conceito que a gente falou de resiliência, mas também ele tem uma grande capacidade de elaboração de crise, que é algo muito importante de colocar aqui também. A crise não é entrar na catástrofe, não é entender que você caiu no buraco. A crise é poder elaborar esse momento em que há uma ruptura. Você tem a chance de elaborar o evento disruptivo, como a gente diz, para pensar numa solução, implementar e fazer com que essa solução seja sustentável. Então, alguém que já passou por um evento traumático, ficou doente e se tratou de uma maneira satisfatória, tem todo o potencial para elaborar uma crise e não cair nela num próximo evento potencialmente traumático. Agora uma pergunta para a doutora Karina. A Érica quer saber: as crises de ansiedade em razão do momento da pandemia, doutora Karina, podem acarretar traumas? Sim, podem, até porque a crise, ela tem uma compreensão de ser um momento decisivo, né? É uma separação, separa a ação. Então, separa a gente da ação que a gente conhecia, separa a gente daquilo que era conhecido, daquela sensação de pertencimento, daquela sensação falsa de controle que a gente tinha. Então, toda crise que ela não é acolhida e não digerida e percebida, ela tende a virar uma sucessão traumática, né? De eventos, né? Que a gente lembra que trauma acontece quando a gente duvida do nosso autossuporte. Isso quer dizer que, e eu acho isso bacana da gente falar, porque a crise no ideograma japonês tem um outro significado que traz como oportunidade. Crise de ansiedade, estranho seria se nós não estivéssemos com ansiedade, porque eu acho que isso faz parte desse momento de incertezas, mas a crise, como um momento decisivo, é você entender como é que você vai assumir. Se isso vai ser uma separação, né? Ou se você vai utilizar a tua ansiedade como oportunidade para você virar o jogo. Né? Para você conseguir aprender outras situações. E aí não vira traumático, porque quando você, né, faz uma coisa diferente, age de uma forma diferente, você vai ter resultados diferentes. Só quero salientar que isso, né, a frase é atribuída para o Einstein, e que ele fala, insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso quer dizer, uma crise de ansiedade pode desembocar e desencadear um trauma, mas a oportunidade que nós temos nesse momento é virar o jogo e fazer diferente. A gente sempre tem a oportunidade de aprender, né? Aprender algo sobre nós mesmos, aprender algo sobre a vida. Agora tem uma pergunta para o Dr. Fix, da Fernanda. O TEPT pode trazer quais outros transtornos? Eu acho que é importante fazer uma diferença entre trauma e TEPT. Como a palavra trauma está nos dois lados, tanto no evento causador quanto no quadro, é muito importante lembrar que, perante um evento traumático ou potencialmente traumático, a pessoa, como eu disse, ela pode não ter nenhuma doença, mas se ela tiver, ela pode ter o TEPT ou ela pode ter outras doenças. Então, após um trauma, essa pessoa pode ficar deprimida, ela pode ficar ansiosa e pode ter até outros quadros mais graves, pensando em termos de transtornos mentais. Existem algumas tendências a entender o TEPT como uma doença mista entre esse quadro traumático, como eu descrevi, e outras patologias. Mas o que a gente vê na prática é que o diagnóstico de TEPT tem sido toda hora revisitado, englobando outros elementos de quadros depressivos, por exemplo, ou quadros de ansiedade. Então, não há uma resposta completamente certa em relação a isso. Então, há pesquisadores que acham que o TEPT é uma super doença envolvendo vários sintomas de outras doenças, e outros que acham que são 2 ou até 3 doenças ao mesmo tempo, como, por exemplo, os transtornos de personalidade, que vêm muito aliados ao TEPT. Então, quando o indivíduo fica traumatizado, doente, é muito frequente ele ter elementos da personalidade dele que não estavam ajustados, muito mais exacerbados num quadro de patologia pós-traumática.
Agora, uma pergunta do Rodrigo, acho que os dois podem responder, é como a terapia cognitiva comportamental pode contribuir para ajudar no tratamento de um paciente com TEPT? Karina, quem gostaria? Começando com a Karina, pode ser? Uhum. Todo tipo de psicoterapia pode contribuir, porque a gente tende a entender, né, que a gente precisa fazer uma ressignificação, né, das percepções, principalmente daquilo que é considerado como traumático para a pessoa, aquilo que é considerado como ponto de crise para a pessoa, aquilo que realmente traz um sofrimento existencial. Eu criei um programa que se chama Programa RAISE. Programa RAISE significa, é um acrônimo, né? Acrônimo, e RAISE em inglês significa elevar. Como é que a gente pode elevar uma pessoa que está em sofrimento existencial, né? E aí, como é um acrônimo, o R significa ressignificação de percepções, o A significa acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Como que alguma psicoterapia, qualquer tipo de abordagem, né, pode ajudar? Ajuda nessa ressignificação de percepções, né, e de enfrentamento, né, criando possibilidades e ampliação, né, maneiras de enfrentamento e acolhimento integrativo. E quando eu falo acolhimento integrativo, não é só biológico, não é só psíquico, não é só espiritual, a gente precisa considerar que o ser humano tem várias dimensões, então pode sim contribuir, né? Eu acho que quando a gente está em sofrimento, o que a gente precisa estimular é que a pessoa procure ajuda, e ajuda, né, de medicação, de psicoterapia, de homeopatia. Eu acho que, assim, a ajuda é sempre muito bem-vinda, né, que a gente não pode ficar sozinho nessa situação. Dr. Fix? Essa pergunta é muito boa, porque especialmente no campo do TEPT, a gente não tem uma receita de psicoterapia ideal. A gente tem que trabalhar com pelo menos 3 elementos que são acometidos nos quadros traumáticos. O primeiro é a questão do afeto. O afeto está muito à flor da pele. Então, muitas terapias que são recomendadas, às vezes elas são difíceis para o paciente, que é a terapia de enfrentamento, que não precisa ir ao local onde aconteceu o trauma, só de falar sobre a experiência traumática já é um enfrentamento. O que a gente usa muito hoje em dia é escrever ou tentativas indiretas de enfrentamento, de reconstituição desse afeto que é considerado negativo num evento pós-traumático que causou patologia. Outro elemento muito importante, que geralmente é trabalhado pelas psicoterapias psicodinâmicas, né, a origem aí psicanalítica, freudiana, que são adaptadas para o campo pós-traumático, é a terapia que vai avaliar a memória. Então, aquele indivíduo que se acha destruído pelo evento traumático, ele vai ser reconstituído por essa psicoterapia no sentido de quem que eu era, quem que eu deixei de ser e quem eu quero ser. Então, ele vai trabalhar a memória nesse sentido dinâmico. A terapia cognitivo-comportamental, ela basicamente vai trabalhar no que é colocado, entre aspas, aí, correção do pensamento. Então, por exemplo, aqueles 2 conceitos que a gente trabalhou agora há pouco, de culpa e vergonha, elas passam a fazer parte do raciocínio cotidiano da pessoa traumatizada. A terapia cognitivo-comportamental, ela convida o indivíduo a pensar de uma maneira dialética, ou seja, de uma maneira diversa daquela que ele tem certeza que ele funciona no quadro pós-traumático. Então, essa seria uma função específica da terapia cognitivo-comportamental, mas ela não é única no campo do TEPT. Geralmente, a gente vê que são várias fases ou uma combinação desses 3 elementos que a gente faz nos tratamentos psicoterápicos. Agora, uma pergunta do Andrés. Pode-se falar de burnout na Covid-19, doutora Karina? Com certeza. Acho que a gente pode falar, porque também é uma outra modalidade, né? Como a gente reage, né, às pressões. Então, a gente pode, sim, também falar, mas a gente precisa entender que, assim, isso não significa TEPT, né? O burnout é uma perspectiva, né? E o TEPT é outra, como o Dr. Fix trouxe, né? Dr. Fix, o senhor gostaria de complementar?
Eu concordo totalmente com a doutora Karina. O burnout é descrito numa situação específica do trabalho. Agora, com a Covid, ela está sendo ampliada em função do home office, de como isso, desse trabalho em casa, né? E como isso acabou fazendo parte de toda uma atmosfera domiciliar em que a pressão constante, o desafio de juntar um pai que está trabalhando, uma mãe que está trabalhando, cuidando da escola do filho, cuidando da casa. Eu tenho uma paciente que ela brinca e fala assim, eu voltei à idade das cavernas, eu me sinto dominada por uma atmosfera em que eu tenho que cozinhar, cuidar dos filhos. É lógico que isso não acontece, mas é a percepção dela, né? Então, a gente tem aí o retorno de muitas situações que eram consideradas superadas pela sociedade, porque as pessoas todas saíam de casa, as casas ficavam vazias durante o dia. Então, a gente tem situações de estresse que são peculiares ao ambiente do trabalho acontecendo em casa. Então, o burnout está sendo revisitado. Ele acontece, sim, nesse momento da pandemia, em profissionais que estão sendo mais solicitados, o pessoal do campo da saúde, e que tem uma pressão de trabalho e que provoca sintomas como esgotamento, irritação, insônia, vontade de beber, vontade de abandonar tudo e uma impressão de se sentir menos, uma pessoa que vale menos. Enfim, é um quadro bem específico, está sendo acompanhado, está sendo revisitado e pode acontecer, sim, nesse momento de pandemia. Ok. Bem, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas para a gente recebeu várias perguntas, nem todas a gente vai conseguir responder agora, mas depois a gente vai responder todas. Sempre que não responde todas aqui, de alguma forma, por meio dos comentários, a gente vai responder a todas as perguntas. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, para os dois doutores, que eu acho que é uma pergunta muito importante, assim. Como é que a gente poderia nos prepararmos, né, para a gente sair um pouco melhor dessa pandemia, né? Vocês falaram muito em utilizar essa oportunidade para a gente aprender, mas como que a gente faz isso nesse momento? Então, eu gostaria de, começando pelo Dr. Fix, como é que a gente pode tentar sair melhor dessa pandemia, doutor? Bom, a gente está experimentando tudo ainda, né? Eu acho que não tem infelizmente, a gente não tem ainda uma situação semelhante que a gente passou. Mas alguns protocolos já estão estabelecidos, a gente tem discutido bastante isso. Então, eu vou falar mais ou menos de uma maneira geral. Primeira coisa é manter um cotidiano. A gente precisa manter um cotidiano. Parece meio óbvio, mas a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa se divertir, precisa comer, beber bem, ou seja, todo mundo precisa lembrar disso. Parece óbvio que eu estou falando, mas isso não acontece, né? Segunda coisa, a gente precisa se informar de uma maneira absolutamente segura para nós, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com a minha irmã, que é pneumologista, que está na frente de batalha da Covid, então eu não preciso ver nenhum noticiário, nem ler jornal sobre a Covid, porque eu chego de manhã, converso com ela, eu já sei todas as novidades sobre a Covid. É muito importante que as pessoas escolham fontes fidedignas de informação. Outra coisa, é muito importante saber quais são os nossos potenciais e os nossos limites de enfrentamento, né, para a gente não cair em ciladas de estresse ou situações que possam ser desagradáveis para nós, né? Outra coisa, é muito importante fazer uma previsão, uma elaboração de um futuro próximo. A gente não pode falar, olha, quando a vacina vier, vai resolver tudo. O ano que vem, na virada do ano, isso vai acabar. A gente precisa ter foco no futuro imediato para a gente não ficar doente. E, de novo, eu vou realçar esse elemento de engajamento social. É muito importante que a gente se ligue, que a gente fique próximo das pessoas, mesmo distante, né? O distanciamento tem que ser físico e não social, porque isso provoca circuitos de prazer, provoca uma sensação de pertencimento e é muito importante para a continuidade do humano nesse ambiente de pandemia. Chegou até uma pergunta disso, sabia? Se o distanciamento é físico ou social, né? Interessante que o senhor acabou respondendo. Que a gente possa se manter conectado com as pessoas de alguma forma, ainda que longe fisicamente, mas emocionalmente, né? Muito interessante. Doutora Karina.
Esse engajamento social que o Dr. Fix traz, eu acredito que seja de extrema importância, né? Eu acredito que a gente só vai suportar as nossas dores com atos de amor, né? E aí, nessa alternância, né, entre escuridão, porque muitas vezes, voltando àquela situação e àquela fala da caverna da tua paciente, né, a gente fica em momentos de muita escuridão, então a gente precisa buscar ter alternância entre escuridão e luz, aquilo que é significativo para você, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz com que o teu coração fale, nossa, eu estou vivo ainda. Então, essa é a grande arte, né? Essa oportunidade que a gente pode ter nesse momento. Outra coisa que eu quero salientar é que, assim, a gente não vai conseguir arrumar a casa de uma hora para outra, viu, minha gente? Então, coloque isso, né, como uma possibilidade que, aos poucos, você vai se organizando. O caos, ele não é arrumado de uma hora para outra. E aí eu me lembro de um livro, né, que Mulheres que Correm com os Lobos, que a Píncula, ela fala que o lado feminino tem muito essa coisa de querer organizar o caos. E ela sugere, quando o caos acontece, sente e balance. É isso que a gente vai precisar aprender a fazer. Para você conseguir suportar todas as situações caóticas, né, busque aquilo que é significativo para você. Como o Dr. Fix trouxe, faça uma rotina, né? Tenha planejamentos, mas o planejamento que você faz, ele precisa estar pautado no teu aqui e agora. A gente só vai ter futuro se a gente cuidar do nosso aqui e agora, minha gente. Então, essa é a ideia que a gente... São várias ideias que aparecem, né, para a gente se organizar existencialmente. E a gente precisa acreditar, nós estamos vivos, né? E aí tem um mantra que eu trago, se a gente está vivo é porque tem jeito, então se tem vida, tem jeito. Que lindo. Doutora Karina, Dr. Fix, muito obrigada. Foi uma alegria, foi uma honra, foi uma hora de muito aprendizado para mim. Quero agradecer muito vocês. Espero que todas as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente tenham gostado. E gostaria que vocês deixassem a mensagem final de vocês e a minha gratidão a vocês dois. Olha, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei, né, aí na pergunta. Esqueçam o distanciamento social. Isso foi um termo que começou a ser debatido, né, isso acabou ficando de lado. Esqueçam o distanciamento social. Pense que o distanciamento físico é o mais seguro e todas as regras aí sanitárias, vamos nos juntar socialmente, vamos nos aproximar socialmente, porque a solução está aí conosco, com todo o nosso conhecimento e com todo o nosso engajamento. E isso que a gente está fazendo hoje é uma forma, né, de conversar. Se não fosse a pandemia, talvez a gente não se conheceria, não teria todo esse bate-papo, todas as pessoas que puderam participar da live conosco, mandando perguntas. Então, que a gente possa, né, se fortalecer nesse sentido. Muito obrigada, Dr. Fix. Karina, a sua mensagem final. Essa interação que nós tivemos, né, desde que a gente conversou pela primeira vez até agora, que ficou consagrado agora esse momento, é consagrado mesmo, né? Essa possibilidade da gente estar juntos, que faz a diferença. Então, o distanciamento, como o Dr. Fix, que eu adorei, né, fazer parte, né, dessa live com vocês dois, né, me faz pensar o quanto que a gente precisa se dar chances e oportunidades para a gente ter novas experiências, novas oportunidades, para a gente conhecer pessoas diferentes e sentir, né, sentimentos também diferentes, ter emoções, afetos diferentes. Então, gente, ouse. E a ousadia é nesse sentido, experimenta coisas diferentes e se abra para o novo. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada aos dois. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live conosco. Bem, para encerrar essa live, essa é a segunda live, a gente vai ter mais uma. Então, essa é uma campanha que a gente tem o apoio e eu preciso agradecer muito aos nossos parceiros, a nossa parceria aqui nessa campanha Falar Pode Mudar Tudo, com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também a ABRATA, que é a Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Portadores dos Transtornos Afetivos. Essa é uma campanha importantíssima e que bom que nós temos esses dois parceiros trabalhando junto com a gente. Se você está passando por um momento de muita dificuldade, saiba que você também pode contar com o CVV, você pode ligar para o CVV, sempre tem algum voluntário esperando para atender, para conversar com você. Então, obrigada por essa parceria. Bom, gente, eu queria finalizar dizendo para vocês que
o mais importante e o coração dessa nossa campanha, a mensagem que a gente quer deixar para você é, de fato, que falar sim pode mudar tudo. A gente encontra o caminho de cura, e eu posso falar isso de coração para vocês, porque esse foi uma parte importante do meu processo, que é falar sobre as dores, buscar ajuda, buscar o tratamento psiquiátrico. Olha como o Dr. Fix é querido, é bonzinho, gente. Psiquiatra não é bicho-papão, eu brinco que as pessoas têm medo, né, do psiquiatra, do psicólogo. A gente pensa, não, mas eu não vou no psiquiatra, eu tenho medo. E eu sempre costumo dizer aqui nos nossos encontros, quando a gente quebra uma perna, a gente não fica com vergonha de ir no médico. Por que você tem vergonha se você está com um sofrimento emocional que muitas vezes vai tirar anos da sua vida, vai te doer mais do que uma perna quebrada? Então, busque ajuda para suas dores emocionais. É importantíssimo a gente acolher isso, acolher a nossa vulnerabilidade e buscar ajuda. Você pode encontrar um caminho de cura, você pode ter uma vida muito melhor. E para encerrar, quero dizer que a gente tem mais um encontro. A nossa próxima live vai ser no dia 10 de setembro, uma quinta-feira, e também, assim como todos os temas da nossa campanha, é um tema muito importante, mas muito delicado, e a gente vai conversar, e muito necessário. A gente vai conversar sobre preconceito, depressão e suicídio. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas sofrem de depressão, muitas pessoas têm quadros gravíssimos que levam a um momento em que você não vê mais saída para o seu sofrimento, que não pensar em acabar com a própria vida, ou algumas pessoas, infelizmente, acabam fazendo. Então, é um tema doloroso? É um tema difícil, mas a gente precisa falar sobre isso. E nós vamos estar aqui, dia 10 de setembro, aqui no canal do YouTube da campanha Falar Pode Mudar Tudo, com essa live, e você pode acompanhar a gente também no Instagram. Instagram é @Falar Pode Mudar Tudo. Lá tem posts, tem material todos os dias, e mais também as nossas lives e conteúdos aqui no canal do YouTube. Gente, muito obrigada por todo o carinho de vocês, por toda a participação. Mais uma vez, doutora Karina, Dr. Fix, a minha gratidão. Boa noite a todos que participaram. Muito obrigada e até a próxima.